Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação, Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Vamos lá, vamos tentar o primeiro contato, são 8h15. Horas e 15 minutos. Cadê o Silvestre? Opa. Ele está tentando o contato com o Silvestre. Ainda não foi possível. Não foi possível ainda a chamada com o Silvestre. Enquanto o Silvestre se prepara lá para me atender, a gente coloca aqui mais uma matéria dizendo o seguinte: o Supremo Tribunal Federal cria comissão para mediar impasse sobre a redução do ICMS. Tá? Uma briga entre o Bolsonaro e o governador. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a criação de uma comissão especial para discutir uma solução que concilie interesses da União e dos estados no impasse a respeito da alíquota do ICMS que incide sobre combustíveis. O grupo deve ter a primeira reunião de forma virtual no dia 2 de agosto, no retorno do Judiciário. A expectativa é que a comissão chegue a uma conciliação antes do dia 4 de novembro, prazo final de vigência do grupo. A decisão do ministro foi dada no âmbito de uma ação em que o presidente Jair Bolsonaro pede a suspensão de leis estaduais que fixam essas alíquotas, sob o argumento de que essas normas são inconstitucionais. A comissão será formada por até 5 representantes dos estados e do Distrito Federal e 5 da União. Representantes dos municípios também vão integrar o grupo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Enquanto o Silvestre ainda não aparece, a gente diz o seguinte, que a Petrobras reduz o preço da gasolina em 4,9%, isso nas refinarias, tá? Vamos ver. A Petrobras anunciou nesta terça-feira um corte de 4,9% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias. A partir desta quarta, o litro do combustível será vendido em média por R$ 3,86, um corte de 20 centavos. É a primeira queda no preço da gasolina vendida pelas refinarias da estatal desde dezembro do ano passado. Desde então, a escalada das cotações internacionais levou os preços dos combustíveis a recordes históricos em movimento que derrubou 2 presidentes da Petrobras. Em nota, a empresa disse que o corte anunciado nesta terça acompanha a evolução das cotações internacionais e completa dizendo que é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Bom, agora sim a gente está chamando o Silvestre. Agora o Silvestre já está na linha. Ok. Bom dia, mestre. Já estamos no ar. Seja bem-vindo ao Programa Livre dessa quarta-feira, 20 de julho de 2021. Mestre, nossa pauta aqui que deu a lógica em Brasília. O que aconteceu em Brasília que deu a lógica? O Arruda não é mais candidato ao governo do Distrito Federal? Olá, Santana. Olá, ouvintes, amigos que nos acompanham na Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, no Programa Livre. Seguinte, lá em Brasília, deu o óbvio. Jair Bolsonaro, eu sabia, e a gente comentou isso a semana passada, que a Damares
tinha atropelado o presidente da República. E, obviamente, o presidente entrou no circuito. A Damares não será candidata a nada, a não ser a voltar, talvez volta ao Ministério das Mulheres, aí para encerrando o governo de Jair Bolsonaro, e voltou tudo ao leito normal. Fez um acordo, uma chapa, o Arruda conversou com o presidente, que estava empatado, o presidente achou, como ele está bem avaliado no Distrito Federal, ele achou que essa divisão poderia prejudicá-lo. Aí ele chamou o Arruda em palácio, conversou com o Arruda falou, não, tudo bem, eu vou abrir mão, a Flávia volta a ser a candidata ao Senado e eu disputo para deputado federal. Ele chamou o Ibanez topou na hora, selaram o acordo. E a vantagem é que o Arruda, candidato a deputado federal, pode levar mais 2 para o PL. Ah, tá. Porque ele vai ter um caminhão de votos muito grande. A votação que seria para governo, para ele, desses 20, digamos aí, 16% de votos, ia representar aí mais ou menos, aproximadamente, uns 500 mil eleitores. E 500 mil eleitores dá para ele levar 2 deputados federais. Nossa. O coeficiente em Brasília é 150, se eu não me engano, do Tá. PL. Aí, com isso, ele leva 2 deputados federais, reforça o PL, ficou todo mundo feliz, porque o que interessa para o PL é ter uma bancada forte na Câmara e barrar o Jair Bolsonaro trabalha com a possibilidade de se perder a eleição, perdendo a eleição, ele ter uma bancada forte lá, o centrão, principalmente do PL e do Progressistas. Esses 2 partidos vão ser os partidos e o União Brasil de maior bancada no Congresso, é a previsão. Aí eles barram qualquer ação que tiver contra o Jair Bolsonaro, alguma perseguição que certamente vai ter, que os petistas estão com gosto de sangue na boca, a faca entre os dentes. Então, o Supremo, esse pessoal todo vai cair matando em cima dele. Então, a intenção do presidente está correta nesse ponto aí, no ponto de vista estratégico. Então, deu o óbvio. O Regufe recebeu um apoio ontem do Bivar, é candidato aí do União Brasil. Aqui. Eu não sei ainda o imbróglio entre o Cidadania e o PSDB. O Isalci querendo sair candidato e a Paula Belmonte querendo se aliar ao Regufe. Eu acredito que vai dar um acordo aí entre União Brasil, Cidadania e PSDB. Eu acredito nesse acordo. Porque o Isalci não vai ter chance isolado. E o Regufe passa a ser a segunda maior força política. Esse é o quadro que está em Brasília. A esquerda, por mais esforço que o Lula faça, não vai repetir aquele passado em que a esquerda fazia barulho, tocava bumbo, ainda mais como candidato do PV. Com todo respeito que eu tenho pelo partido, mas não tem essa tradição que tem o PT do Distrito Federal. A meu ver, foi um erro estratégico aí, mas o Lula ele está focado nos grandes colégios. Então, infelizmente, foi isso. Esses 2, a polarização, então, passa a ser Regufe e Ibanez Rocha. De um lado, esse grupo. Aí vamos ver como é que fica essa briga. Interessante. Agora, a Flávia é favorita ao Senado. Seria uma sacanagem tirar ela do páreo. É isso. Bom, sigamos agora. Por que Mendanha está ganhando o entorno? Bom, o Mendanha deu uma melhorada aí. Ele andou sassaricando aí pelo entorno e ele está caindo ao gosto aí
o Mendanha tende a crescer. Está com um discurso voltado para a região metropolitana. Deixa eu explicar do ponto de vista antropológico e mais dentro da sociologia. Quem mora no entorno não gosta que fala entorno, e sim região metropolitana de Brasília. Por que isso? Porque existe um sentimento de pertencimento a Brasília e não a Goiás. Certo. Mas como estão em Goiás, eles preferem que estejam chamados aonde você mora. Eu moro na região metropolitana de Brasília. Onde é isso? Isso lá fora, no ouvido de pessoas que não conhecem, fala, pô, esse cara é de Brasília. Então, o status de região metropolitana é muito mais importante para quem mora em Goiás no entorno aqui para nós, e dá assim, digamos assim, dá um certo ar de brasiliense a essa região. Ô, Silvestre, Então eles só um estão de minutinho. costa para Goiás. Ô, Silvestre. Mendanha está tentando, o discurso do Mendanha foi o contrário, de Caiado, o entorno é Goiás e etc. O que o Mendanha fez? Ele incorporou o discurso de que a região metropolitana ela é importante para o Distrito Federal, é Goiás, mas tem que estar em sintonia com o Distrito Federal. Ele vai trabalhar para isso e o discurso dele tem fundamentado isso. Silvestre. Isso caiu ao gosto de muitas lideranças, que pode ser o fator decisivo para o Mendanha aí na região. Se ele virar o jogo no entorno, nessa região metropolitana, amigo, é um perigo, porque são 820 mil eleitores, se eu não me engano. Olha só. Desequilibra qualquer eleição. Eu tenho batido nessa tecla há anos. Eu bato nessa tecla, escrevo. Só para os mais jovens, eu escrevo sobre essa região desde o ano 2002. Tem 20 Só anos. no Jornal Opção, sem contar o Jornal de Brasília, que criou um caderno lá chamado Grande Brasília, na reforma que eu fiz do jornal. Eu era editor executivo. Não foi para frente, depois eu saí, fui para o governo, enfim. Mas voltei a ser colunista político do Jornal Opção, coloquei todas as lideranças do entorno para dialogar com a capital goiana, que até então ninguém tinha espaço, nem em Brasília, nem nos jornais de Brasília e nem nos jornais de Goiânia. Eu passei a dar a voz para as lideranças. Muita gente fala, porque você é conhecido, essa geração mais jovem que esnoba aí, fica falando, brincando de fazer jornalismo, não conhece um pouco da história. E eu conheço a história do entorno. Além, claro, de prestar consultoria para prefeitos, Cristóvão Tormin, o Atier em Cristalina, Cristóvão em Lusiana, Pedro Ivo em Formosa, o Welles Reis em Planaltina, o Wildo do Candango, e para aí afora, lá em Santo Antônio Descoberto. Então, eu conheço essa região como poucos. Alexânia, enfim. Então, eu conheço a história do entorno, vivo o entorno 24 horas. Então, digo, a região metropolitana é fundamental para qualquer candidato que está disputando a eleição majoritária, ou mesmo proporcional. É isso, Carlos Santana. Então, só um minutinho. Gustavo Mendanha vai concentrar seus esforços. Ele tem pesquisa que mostra que ele cresceu bastante. E eu não tenho os números, porque essas pesquisas são de avaliação interna, mas, segundo me disseram, ele cresceu muito na região. E isso é um fator preocupante para Ronaldo Caiado. Sigamos. Peraí, você há de convir que quando você está aí lá fora, você fala que você mora onde? Eu sou da região metropolitana de Brasília, é uma coisa. E quando você fala sou do entorno de Brasília, dá a impressão de periferia, né? Porque quando você fala em torno, está lá fora, fala em torno, ninguém entende. É periferia. Que diabo é isso? É uma periferia. Acha que é uma coisa periferia. Quando você fala região metropolitana, dá grandeza. Da grandeza onde você mora, exatamente.
Bom, nesse recorte aí, a gente vai para Bolsonaro, tá dando a mãozinha aí para o Vitor Hugo. Ele quer o Vitor Hugo mesmo? Tem muita coisa ainda para mudar aí. É uma aposta de Jair Bolsonaro, com Vitor Hugo e Wilder Moraes, que é uma chapa puro sangue do PL. Eu conversei ontem com o Wilder Moraes. Minha principal nota hoje é sobre Jair Bolsonaro, dia 29, em Goiânia. Ele vai começar esse périplo dele pelo país aí por Goiânia, ele reforçando os candidatos do partido. Ele vai começar com o Vitor Hugo, que é um amigo, é uma pessoa leal a ele. Então, ele vai começar por Goiânia, dada a proximidade, nem é tanto pelo colégio eleitoral, mas dada a proximidade de Brasília, é mais fácil de deslocar, mais rápido. Então, ele vai a Goiânia de 29, está prevista em uma motociata, enfim, tem uma festa para reforçar a candidatura, pré-candidatura ao governo de Goiás, do deputado federal Vitor Hugo, do PL, e pré-candidato ao Senado, Wilder Moraes, o nosso amigo, ex-senador, gente fina aí, que tem aí, ele tem batido um papo aí sobre a região, é um cara que ajudou muito, foi um dos... O Luiz do Carmo fala que ele é o que mais trouxe emenda para Goiás, mas o Wilder Moraes, além de ser um empresário, ele foi o cara que mais ajudou o prefeito isso aí. Então, ele está tentando aí abrir um espaço. Eu conversei longamente com ele ontem. Então, o Jair Bolsonaro vai estar aí dia 29, vai fazer um barulho em torno da pré-candidatura de Vitor Hugo para ajudá-lo aí nessas pesquisas. Porque a pesquisa CEP foi muito ruim para ele. Deu ele com 3,3 de intenção estimulada e 1,1 naquela espontânea. Então, foi muito ruim para ele. Ele ficou empatado praticamente com o Valmir Amado do PT com 1%. Então, isso aí, o Jair Bolsonaro vai dar um upgrade. Agora, tem uma novidade. Eu, por enquanto, vou falar, está num campo de especulação, mas não é descartar, assim como o Jair Bolsonaro fez no Distrito Federal, a possibilidade de Jair Bolsonaro aproximar Vitor Hugo de Gustavo Mendanha, trazer o PL para a chapa do Mendanha. O campo conservador que está com o Mendanha é o mesmo campo que está com o Vitor Hugo, os evangélicos e o agronegócio. Então, o que há? Essa possibilidade aí eu ouvi ontem. Há possibilidade, sim, a informação é do Palácio do Planalto, a gente em torno do presidente, que ele gostaria de unir essas forças, né? Porque, caso contrário, no segundo turno, a tendência é que o Caiado terá que fazer uma união aí com Jair Bolsonaro. Ele não vai fazer união com o Lula. Então, eles já estão prevendo isso lá na frente. Eu não sei como é que vai ficar no caso do Mendanha. O que o doutor Hélio, que é pré-candidato a deputado federal, juntamente com Leda Borges, ele disse ontem o seguinte, ele falou assim, Marconi vai estar no segundo turno, eu não sei contra quem. Então, a briga está muito boa, está esquentando agora. Aliás, o Marconi amanhã 21, vai estar em Aruanã. Lembre-se que Aruanã é a nossa Ipanema de Goiás, as praias. Então, ele vai aproveitar aí essa temporada, vai dar uma chegada lá naquele Desperta, que não é Desperta Goiás agora, é Goiás no Novo Mundo, um negócio assim. E ele vai estar lá amanhã. Então, o Marconi está trabalhando ativamente, ele esteve em São Paulo na segunda-feira, está aí buscando apoios. Eu soube também que ele andou conversando com o PSD, mas já engatando sobre o PSD. Há uma tratativa aí, uma negociação para que Vilmar Rocha
seja o primeiro suplente de João Campos na chapa do Mendanha e que o Lissau venha ocupar a vaga de vice. Eu não ouvi ainda nada oficial, mas é a especulação que está rolando. É isso, Carlos Santana. Tá, enquanto isso, o Caiado está se articulando com os prefeitos. O quê? Bom, para encerrar minha modesta participação hoje, o Caiado, a aposta dele é nos prefeitos. A partir de agora, os prefeitos vão fazer reunião de tanto... Eu acho que tanto eu cobrar aqui pela Rádio Jornal Metropolitano e também na coluna do Jornal Hoje, na coluna Política Xadrez. Os prefeitos se mexerem? Falando que os prefeitos... o Caiado tem 160 prefeitos, mas até agora os prefeitos não abrem a boca, não falam nada. De paisagem, só fazendo paisagem. Machado, de Jataí, do NDP, a Vanusa, lá de Porongatu, e Nassoitã Leite, em Iporá, e alguns outros mais aí, ninguém abre a boca. Então, o que está previsto aí é que os prefeitos, a partir de agora, vão fazer reuniões com lideranças, enfim. A minha pergunta que fica aqui no ar para encerrar minha participação é o seguinte: como que o prefeito vai chegar, bater na porta do cidadão junto com o vereador, pedir voto para Ronaldo Caiado, se o sujeito vai olhar para a infraestrutura e falar, mas, prefeito, o que o senhor fez para a cidade e o que o governador fez? É um desafio que eu gostaria de ver. É isso. E o que é essa reviravolta na disputa ao Senado? Já falou? Como é que é? Reviravolta na disputa do Senado seria a Damares? Essa reviravolta é isso, que o Caiado já lavou as mãos. Diz que isso é problema dos partidos, não joga essa bomba no colo dele, que os partidos é que têm que decidir quem que vai escolher. Eles têm que, entre si, discutir. Então, o Caiado lavou as mãos sobre o Senado. Ou seja, cada um por si e Deus por todos. Não é um risco, cara. Agora, meu chapa, é que a porca vai torcer o rabo, como dizem lá na minha cidade. Por quê? O delegado Valdir está melhor nas pesquisas. Ele está em primeiro, que é com a saída do Marconi. O delegado Valdir está em primeiro. O Alexandre Baldi e o doutor Calil, Zacarias Calil, empatados, e o Lissau lá na rabeira. Então, e Luiz do Carmo. Também. O Luiz do Carmo, há a possibilidade, sim, dele ser o vice, dele vir a ser o vice do Marconi, não tenha dúvida. Porque ele, como vice do Marconi, como eu disse ontem, ele agrega votos evangélicos. Como candidato ao Senado, os votos dele votam no Mendanha e não votam no Marconi. Vota nele para o Senado, mas não vota no Marconi para governador. Ele, vice, os evangélicos votam no Marconi. Porque como é que você vai votar no vice e não votar no governador? É isso, Carlos Santana. 19 minutos, fui que eu estou arrochado hoje. Um abraço e até amanhã, amigo. Um abraço a todos, fui. São 8h38. Rapidinho a participação do Silvestre. Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação: Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia.